When the prayers they were answered, at times when I've lied. But if you ask me a question, would I tell you the truth? Now there's something to bet on. You've got nothing to lose, yeah. When I've sat by the window and gazed at the Olá, estamos de volta com mais uma entrevista com uma das personalidades do Karatê do tradicional do Brasil. Atletas da CBKT, pessoas que fizeram a diferença em tudo aquilo que se propuseram durante a sua entrega ao Karatê do tradicional. E hoje temos uma pessoa que é formada em Educação Física, atua na área de Segurança Pública, atleta da Seleção Paulista e atleta da CBKT. Por favor, apresente-se César Cabral. Boa noite a todos aí. Cabral, né, guerreiro aí da seleção paulista e da seleção brasileira de karatê tradicional e sempre presente, sempre disposto, sempre que eu sou chamado aí, que eu sou convocado, eu tô aí para a seleção paulista e para o Brasil. Ok, César, vamos dar início à nossa entrevista com a primeira pergunta, que é seu nome, estado, graduação e formação acadêmica. Eu já falei um pouco, mas você pode abordar um pouquinho na sua vida, o que é que foi isso aí? Vamos lá, meu nome é César Fagundes Cabral, sou aqui do estado de São Paulo, né? A minha graduação, eu sou terceiro dan, já há bastante tempo sendo cobrado aí para estar fazendo os exames aí. A minha profissão, eu sou policial penal, já há 11 anos no sistema penitenciário do estado de São Paulo e estamos aí na seleção fazendo o máximo aí que a gente consegue. Certo, eu falei que você é formado em Educação Física, procede, não é isso? Procede, sou formado em Educação Física, pós-graduado em Segurança Pública e Privada, né? Já há 38 anos treinando Karatê. Eu, inclusive, iniciei Educação Física por causa do Karatê. Diante disso, aí, desse início em 82, como você fala, quem foi seu primeiro professor, né? Como é que era o Karatê naquela época aí no seu estado? Conta um pouco pra gente. Meu primeiro professor ele se chamava Beto, né? Humberto, faleceu, nós chamávamos ele de Betão. Inclusive, ele foi a primeira pessoa que deu que me chamou de Cabral, né? O meu sobrenome é César Fagundes Cabral, né? E ele, no dia que ele me chamou de Cabral, eu não atendi. Ele me chamou de novo, eu não atendi. Eu era criança, eu tinha 7 anos, 7 anos. E ele me chamou de novo, aí ele me chamou, eu olhei para ele e falou, você não é o Cabral? Eu falei, não, eu sou o César. Ele falou, César Fagundes Cabral, né? Eu falei, Cabral. Aí ficou Cabral. Então, o batizado aí de Cabral, pelo sobrenome ser chamado, desde os 7 anos de idade, iniciou no Karatê, né? Nessa época, não existia tradicional, em 82, né? Se existisse, eu acredito que estava começando, era muito novo. Ela não existia e era todo mundo vulco. Eu não sei se você se lembra Sim, dessa época. sim, Era todos vulco, isso. né? E treinei com ele durante aí 6 anos, por aí, até faixa laranja, verde, e depois eu parti para outro professor, que ele parou de dar aula, fui treinar com o Paulo, professor Paulo César, né? Conhecido aqui na cidade de Mirassol, que eu morava na cidade de Mirassol, hoje eu sou residente em São José do Rio Preto, que é do lado. Eu fui treinar com o professor Paulo César, né? Nós chamávamos ele de Paulinho, né? E o Paulinho falava, ó, eu sou karatê tradicional. E até aí a gente não tinha ideia. Foi quando eu conheci também o professor Manuel Alves Parreira, o famoso Manuel Parreira. Ele é conhecido no meio do karatê tradicional porque ele não tem uma mão, né? Ele perdeu uma mão em um acidente com uma bomba. Muito amigo do Zanca, já foi do karatê tradicional das antigas, já representou o estado de São Paulo. Foi quando o Manuel Parreira me trouxe para o karatê tradicional. Aí eu passei a treinar com o Manuel Parreira, ele me trouxe para o karatê tradicional e me abriu muito leque.
comecei, disputei campeonato paulista da tradicional, de 18 a 21 anos, fui campeão paulista da 18 a 21 anos, depois fui para a categoria adulto, e foi quando o Manuel Alves Parreira, o Manuel Parreira, né, me mandou treinar com o Cazu. Né? Na verdade, eu estava na Força Aérea nessa época, na Força Aérea Brasileira, e eu dei baixa, fiquei 4 anos e dei baixa. Aí eu treinando com o Mané, eu não tinha horário para treinar, porque eu fiz o curso de formação de vigilante, virei vigilante, comecei a trabalhar, e eu não tinha horário para treinar. Aí o Camilo, João Carlos Camilo, não sei, muito conhecido no karatê tradicional, o Camilão, né, conhecido aqui de Rio Preto, ele começou a treinar comigo, né, na hora do almoço, porque ele estava na época na seleção da tradicional, ele estava despontando, o Camilo estava, e comecei a treinar com ele. Aí o Camilo me trouxe, né, o Mané me autorizou, até me indicou, e o Camilo me trouxe para São José do Rio Preto para treinar com o Cazu. Na época o Cazu estava no Japão, estava retornando, né? Aí foi quando eu conheci o Sensei Cazu. Eu já o conhecia, né, de cursos que nós fazíamos, porque toda essa linhagem, desde o Betão, que era aluno do Mané, o Paulinho, que foi aluno do Mané, né, e o Camilo, que é aluno do Mané, foi aluno do Mané, todos são da linhagem aqui do Cazu Nagamine, né, do Sensei Cazu Nagamine. E nós conseguimos aí, eu tive o prazer aí de conhecer o Sensei Cazu, treinar na academia dele, onde eu já estou, acredito que há uns 20 anos, de 15 a 20 anos com o Sensei Cazu, diretamente. Perfeito. Nós tivemos, inclusive, uma entrevista, uma live com ele essa semana e foi Eu muito assisti, boa. Foi muito foi boa. top. O Foi muito bom. trabalho dele é muito bom. É muito bom. Já tinha assistido a fala dele em outras oportunidades e sempre que possível eu estarei ouvindo. Dando continuidade aqui, dá para mais ou menos entender que seu caminho pelo karatê tradicional adveio daqueles que estavam contigo, os professores e tal. Então foi algo natural, essa, digamos assim, transição da VUCO, que hoje é WKF, né, para o tradicional. Foi uma coisa que foi de acordo com a estrutura de professores que você vinha passando naquele momento, não é isso? Justamente. Quando nós viemos para a tradicional, o Mané escolheu pela tradicional, foi porque o Kazu, né, o Sensei Kazu, ele trabalhava com a tradicional, o Sensei Sasaki trabalhava com a tradicional, e nós viemos automaticamente, nós seguimos nossos professores. Continuamos lutando os jogos regionais, mas só que nosso foco principal era o karatê tradicional. E até era um fator bem interessante, foi um fator bem interessante o karatê tradicional, porque eu, desde que eu me conheço por gente, eu pedia para minha mãe me colocar no karatê. Eu não sei, eu falava karatê. Ela falava, vou te pôr na capoeira. Eu falava, não, quero karatê. Ah, vou te pôr no judô. Não, quero karatê. Eu não sei de onde surgiu a palavra karatê na minha cabeça. Eu tento, às vezes, buscar no HD, mas vai ser bem difícil. Aí foi quando minha mãe me colocou no karatê e quando começamos a treinar o karatê tradicional, né, e aparecer grandes ícones aí do karatê tradicional, ouvia grandes nomes, inclusive através do Camilo, do Manuel Parreira, o Camilo que me falava dessas pessoas, o Camilo já participava, já estava no meio. Eu parava e falava assim, pô, eu vou ser campeão brasileiro de karatê tradicional ainda, né? E foi uma grande insistência para chegar esse dia, viu? Inclusive, quando eu fiquei afastado de competições, acho que 2 ou 3 anos, por questão profissionais, né? Eu passei a ser coordenador de segurança de um condomínio que ficava um pouco longe aqui de Rio Preto. Então, eu conseguia vir treinar, mas eu não conseguia me dedicar às competições, né? Foi uma fase de aprendizado profissional, mas de muita tristeza por estar fora. E aí, em 2008, foi 2008 um campeonato na Bahia, brasileiro, né? Foi 2008, foi. Justamente. Eu fui campeão paulista, e aí eu cheguei na Adriana e falei, Adriana, eu quero ir no brasileiro da tradicional. Eu quero aquela birra, porque se eu fui campeão paulista, a vaga é minha, então eu quero, Adriana, beleza, vamos ir. E a Adriana deu uma maior força, inclusive ela foi, né? Ela estava junto, a Adriana
A Adriana aqui de São Paulo é uma pessoa que esteve sempre presente na minha vida da tradicional. Eu a conheci, eu tinha 18 anos de idade. Eu vi ela a primeira vez, né, que foi o primeiro paulista que eu disputei, porque aqui em São Paulo nós tínhamos um circuito paulista. Então era muito legal, era só fera lutando, como diz aqui o Jardão, o pau entortava folha, né? E eu fui a primeira vez, meu primeiro campeonato brasileiro, quando eu consegui ir, foi na Bahia. E eu falei que esse campeonato, para mim, foi o passaporte da alegria, porque eu fiz tudo no campeonato. Porque foi apenas de São Paulo eu, o Fábio e o Anderson. Então, nós fizemos tudo. Nós fizemos kata equipe, nós fizemos Fukugo, nós fizemos Emo, nós fizemos tudo que tinha. Passamos por todos os pontos. E foi um campeonato duríssimo. Na época tinha a classe A e classe B, né? É, Foi um campeonato duríssimo. A classe B ela pegava fogo. é. Eu consegui chegar entre os 8 na classe B. Aí, a final, o pódio ficou o da Bahia, o Vinícius ficou segundo lugar, Fábio terceiro lugar, Alfredo. quarto lugar, Alfredo? Alfredo primeiro lugar, segundo Vinícius, terceiro Fábio, quarto eu não me lembro quem foi, aí eu fiquei na base de quinto, sexto lugar, eu consegui chegar até Best 8, até os 8 finalistas. Eu me recordo que era tanta gente, cara, tanta gente lutando. O campeonato, eu acho que você se recorda, nós terminamos, Eu o tava lá. campeonato terminou quase 11 horas da noite. Foi, A acabou competição tarde. terminou. Então, foi uma competição muito marcante para mim. Foi a primeira, eu não esqueço dela. Foi muito marcante. Foi uma competição maravilhosa, uma competição muito legal. Pô, pra mim foi uma das últimas, porque em Pô, 2015 foi a minha última competição. Essa de 2008 eu estava lá na organização, eu competi também e tal, representando aqui o estado. Consegui algumas coisinhas também lá. Mas foi gratificante a gente conseguir desenvolver uma competição em nosso estado para todo mundo, receber as pessoas é muito bom, né? Já estive em outros estados também e sei que as pessoas que estão lá nos recebem muito bem. Então isso é um lado legal. O karatê tradicional, a gente vem observando nas entrevistas aqui e acho que é uma fala sua também, você pode abordar isso. Eu acho que é uma família, todo mundo se conhece. Em algum momento a gente se cruza, tudo bom. conversa, discute, luta, faz um kata, faz um embo, mas no fim das contas está todo mundo junto ali, conversando sobre a competição e brincando e dando risada ao final da competição. E quem me chamou, inclusive, a atenção de você, do seu nome, foi Alfredo, porque Alfredo é um colega meu de clube. Nós estamos no mesmo clube aqui em Salvador. Então, ele me Certo. chamou a atenção do seu nome depois, anos depois, né? Cabral, e aí eu fui ver quem era e vi que era você e pô, um bom atleta em termos de competição aí. Já observei em alguns momentos, certo? Mas eu me diga uma coisa, ainda falando sobre competição, nessa sua caminhada toda, qual é a sua concepção? Como é que você entende o objetivo da competição dentro do karatê tradicional? É um ponto importante. Importantíssimo. Eu acho que nós treinamos muito. Nós buscamos uma perfeição, né? O nosso dia a dia é até mesmo da cultura japonesa, né? Buscar a perfeição. Né? Eu costumo trazer um ditado comigo, um ditado meu, que eu falo, eu não sou perfeito, porém, dia após dia, eu tenho direito de correr atrás da minha perfeição. Né? E, para mim, a importância da competição é para, hoje, eu poder testar um pouco do que eu aprendo, do que eu treino no meu dia a dia. Um pouco ou muito, vamos se dizer assim, testar o que eu aprendo no meu dia a dia, colocar isso. Mas não é testar o meu Maigeri se está muito forte, não é testar o meu Oizuki se está muito forte. Não é esse teste. É um teste que acaba sendo um teste pessoal, psicológico, um teste de você conseguir ter o desapego total de tudo dentro da competição, porque a competição ela traz um apego muito grande. E é muito interessante que quando eu pensei em me desapegar da competição, me desapegar de que forma? Desapegar do pódio, de não pensar no pódio.
e sim pensar em testar, ser feliz, né? Frase do Sensei Kazuo, agora é a festa, vai para a festa, você vai competir, é a festa. Sensei Matida sempre falou, agora é a festa, você está colocando o seu melhor kimono, você está colocando o seu melhor... O Fabinho chegou em mim uma vez e falou, Cabral, é hora de se divertir, vamos se divertir lutando, né? Então você pode colocar tudo, você tem a oportunidade de colocar tudo aquilo que você, durante muitos anos, ou muitos meses, ou você colocou aquilo. Você aprendeu, você treinou aquilo. Então você vai colocar em pauta, né? Vai colocar, vamos dizer assim, em prática. Você vai praticar aquilo, né? E quando você vence, porque eu tenho um ditado comigo, acho que a vitória ela é muito gostosa, ela é muito boa, só que a derrota, você aprende muito mais que a derrota, né? Quando você vence, você consegue ganhar, você fala, caramba, será que o que eu fiz foi suficiente, foi real para mim? Porque às vezes você como competidor sabe, eu já tirei ponto que para mim não foi ponto. Eu acabei ficando chateado comigo mesmo. Eu acho que quando eu fiquei chateado comigo mesmo, eu consegui enxergar a importância da competição. É bem maior, é bem maior. Então, a gente é meio turrão, meio durão, né? E a gente não quer tomar ponto e nós não queremos. Aí você começa a se desapegar disso. Se desapegar em um bom sentido, não é se desapegar, se perder, perdeu, não. Porque vencer uma luta é gostoso, você coloca em teste. Mas é se desapegar de toda essa fragilidade. E é onde você coloca a cabeça no lugar. Quando você coloca a cabeça no lugar, a competição ela serve de uma forma boa para você. A competição, eu vou ser sincero em dizer para você assim, eu durante o ano, durante todas as competições do ano, eu coloco as minhas medalhas, é uma tradição que eu tenho comigo, em cima da estante, num local que eu possa passar e ver. Mas para que eu possa passar e ver, se é terceiro lugar, eu falo, eu tenho que treinar mais. Se é segundo lugar, eu falo, eu tenho que treinar mais. Se é primeiro lugar, eu falo, eu tenho que treinar mais ainda porque alguém vai querer esse primeiro lugar. E ela está num local que eu chego, eu bato o olho, eu vejo ela. Porque quando eu chego e não vejo ela, qual que é o meu pensamento? Eu preciso treinar mais. Então, a competição, às vezes, te traz um objetivo, às vezes. O objetivo de você... Eu tenho 43 anos, então eu quero continuar competindo com a meninada, né? Não ir para uma categoria master. Quero continuar com a... Então, eu tenho que manter o quê? Eu tenho que manter minha saúde. Eu vou manter minha saúde como? Treinando. Eu tenho que manter meu foco. Eu vou manter meu foco como? Treinando. Eu tenho que me manter bem, eu tenho que manter uma alimentação saudável, eu tenho que dormir cedo, eu tenho que planejar minha vida para que eu possa ter um fundo financeiro, para que eu possa investir nisso. Então, eu acho que a competição ela nos disciplina muito e ela nos disciplina para a vida. Então, quando as pessoas falam, você gosta de competir? Você gosta de competir? Sim, eu adoro. Gosto muito de competir. Mas dentro da arte karatê, a gente vê que a competição é só um pequeno galho. Né? Mas só que é um pequeno galho muito importante para você buscar todos os outros, para você conseguir fazer com que aquela árvore ela te dê uma sombra e você ache seu objetivo. E a pessoa às vezes que não se importa com competição, ela consegue às vezes achar esse objetivo de outra forma. Ela consegue achar esse objetivo, às vezes, como você trabalhando com o karatê, na parte de divulgação do karatê. Ela consegue tentar a perfeição numa arbitragem. Isso que é mais importante que a perfeição de uma arbitragem. Ela decide a vida de uma pessoa, a arbitragem, dentro do karatê, principalmente dentro do karatê tradicional. Sabe? Eu sou muito explosivo na emoção. Então, quando eu faço um ponto, eu quero mostrar meu ponto. Então, me aprendeu a ter disciplina. Me ensinou que o cara que está do lado de lá, o colega, não vou falar cara, eu vou falar assim, o irmão que está do lado de lá, o colega que está do lado de lá, ele está se doando para mim. Ele está dando a dificuldade dele, a força dele, a energia dele que ele buscou dentro do tatame, né, que ele treinou para isso. E quando eu ganho, então eu não tenho direito de festejar, de fazer barulho, de comemorar daquele jeito, de uma forma que é difícil para nós. Então, hoje, para quem viu o Cabral há 15 anos atrás comemorando,
Hoje eu consigo apenas comemorar assim, comemorar por dentro comigo e com um kiai forte, às vezes, você dá um kiai forte, mas é aquela expressão de conseguir, não é aquela expressão de eu sou melhor, mas sim de conseguir. Então, as competições, para mim, ela tem essa importância, esse engrandecimento. E uma importância, assim, fora do normal, são as amizades que você cria. Olha a amizade que eu tenho. Né? Até o Pan-Americano do Uruguai, eu consegui, assim, ficar na casa de um karateca. Olha a amizade que a gente cria. Né? Então, eu acho que essa é, para mim, a grande importância da competição. Né? E, assim, eu quero viver no meio da competição até meus últimos momentos de vida. Se não competindo, mas sim como técnico da seleção, como auxiliar técnico, como carregador de mochila, como eu estou aqui, como, né, eu não vou falar torcida, porque não pega bem para a gente, mas brincadeira. Mas assim, mas eu quero estar participando. Como eu falei numa live, a Martina chegou em mim, me abriu o olho, falou: Cabral, o cara faz isso e isso, eu querendo chegar, trombar de frente com o cara. Falei: não, vou trombar de frente. Não, Cabral, o cara faz isso e isso. E com o que ela falou, eu conquistei um iponzaço. Então, o que acontece? E, assim, foi pessoas mais novas que eu, uma mulher me orientando. Então, isso é maravilhoso. Isso é fenomenal. Competição, para mim, me faz crescer muito. Com certeza. Eu mais ou menos estou nessa fase da passagem, né? Apesar de a gente ter a mesma idade, eu estou numa fase da permuta, né? Onde técnico, da diretoria e tal, porque a gente não consegue, apesar de, às vezes, vai reduzindo a competição e tal, mas a gente não consegue se afastar. É Não bom dá. estar ali porque você continua com aquela juventude, com aquela vibração, com as pessoas que você sempre conviveu, né? Aí é questões da vida de cada um, a gente termina tomando rumos, né, diferenciados e tal, e até pelo tempo que eu já vinha competindo, aí em 2015 eu digo, eu vou dar uma paradinha e ver outras coisas também que o karatê pode me proporcionar. E um dos elementos que eu percebi foram dois, basicamente. Um é o treinar karatê. O treinar. Simplesmente treinar. Entendeu? É muito bom eu pude voltar a treinar sem sem a competição. Que aí já é um outro lado. É um lado que você fala do amadurecimento, que eu acho perfeito. Eu acho que essa sua fala me respondeu uma das perguntas aqui. Entendeu? Eu acho perfeito. É um amadurecimento do ser humano. E é quando você treina para si, porque se desenvolve, aumenta sua percepção, você entende, percebe outras coisas no meio do karatê, e isso é muito bom. E por um outro lado, o lado de ser técnico, o lado da gestão também. Eu sou técnico aqui na Bahia e o lado da gestão são dois elementos que também me encantam. A arbitragem são outros espaços onde você aprende muito também. A arbitragem, eu concordo plenamente contigo, ela exige que você respeite o outro. E se você já esteve ali dentro, você sabe o que é respeitar o outro. É isso que você falou de estar de frente para o outro na hora de lutar. Você percebeu, o outro está ali, está se doando. Isso, para mim, é uma verdade, assim, sem dúvida. Concordo plenamente contigo. Eu acho que outras pessoas vão concordar também, que o amadurecimento dentro da arte marcial nos leva a esse caminho. Mais uma questão que eu quero saber de você. Diante disso tudo, qual a maior conquista sua dentro do karatê tradicional? Eu quero saber se você já citou ou não, já talvez tenha percebido algo na sua fala, mas eu quero ouvir de você diretamente. Qual a maior conquista dentro do karatê tradicional? No dia que eu fui campeão brasileiro de karatê tradicional, que esse era o meu sonho, eu acho que foi dentro do karatê a competição assim que eu me senti mais completo competitivamente falando, dentro do karatê, competindo. Eu me senti muito completo quando eu fui campeão brasileiro de karatê. Para mim foi a competição mais importante. Peguei aí Rafael do Rio Grande do Sul, Maicon do Paraná,
Peguei atleta da Bahia também, atleta difícil da Bahia. Aliás, lutar com atleta da Bahia é osso, é foda, é difícil. Peguei atleta do Mato Grosso na época e cheguei aí a final. Né? As quartas de finais eu fiz a quarta de final com o Maicon e fui para a final com o Fábio, Fabinho Simões. O Fábio é um cara formidável, é meu irmão, cara. É meu irmão. Assim, eu trato ele como meu irmão. E ele foi, assim, ele é cirúrgico para lutar. O Fábio, tudo que eu faço, ele canta, pra você ter uma ideia. Se eu troco a base, ele fala o golpe que eu vou dar, né? Aí eu falei, cara, como que eu vou fazer a final com o Fábio? E nós fomos fazer a final no outro dia. Aí a luta foi uma luta dificílima, ela foi rato-baraco, ela foi empatou, e eu consegui tirar o Maiguiri, fazer um ponto de Maiguiri nele, um ponto muito bonito. E ele levou o ponto, ele entendeu o ponto. Ainda ele pegou no meu pé, caiu, acertou um soco no meu rosto, cortou meu rosto, tudo. E quando eu vi o Watanabe com a mão, né, acenando o ponto, as 4 bandeiras apontando que era ponto, bandeiras do professor Tanaka, do Rio, Watanabe arbitrando, você vê aquele corpo de arbitragem ali arbitrando a sua luta. Pô, eu consegui ganhar o campeonato brasileiro, cara. Aquele campeonato dificílimo, que o Brasil dá o show no mundo. Assim, com todo respeito a todos os lutadores, claro, né? É uma expressão. O Brasil dá o show. Eu parei, eu me ajoelhei, eu só consegui dar um glória a Deus de início, né? Agradecer o Altíssimo. E eu escutei apenas uma voz, né? Diante de todo aquele barulho, eu estava de joelho, eu escutei uma voz. A vitória pertence a quem persiste em buscá-la. A vitória pertence a quem persiste em buscá-la. Desse jeito a frase. Quem falou isso foi o Zanca, que durante todo esse tempo, eu e ele travamos grandes batalhas, lutamos pra caramba, ele me acompanhou. Então ele viu eu conseguindo realizar um sonho e falou uma coisa que eu sempre pensei, eu vou persistir, eu vou persistir, eu vou persistir. Se eu morrer amanhã sem ser campeão brasileiro da tradicional, vou morrer feliz, porque eu persisti no meu sonho. E na hora que ele falou isso, completou, para mim, completou. Muito bem. Vamos à próxima aqui. Mudando agora um pouquinho o foco da entrevista, qual aprendizado que você leva dessas competições, certo? Para sua vida pessoal você já citou, mas para sua vida profissional. E aí eu já junto uma outra pergunta. Fala um pouco da sua profissão. Então, como é essa relação da sua profissão com o karatê-do tradicional? Vamos lá. Eu sou policial penal, né? O antigo agente penitenciário. Final do ano passado nós ganhamos aí o poder de polícia dentro do artigo 144, né, da Constituição. Fomos inclusos no artigo 144. Então, hoje, a nossa nomenclatura, né, é de policial penal. Nós éramos, de fato, não de direito, uma matéria que nós conseguimos ganhar aí perante a Constituição. Então, eu sou policial penal. Eu sou docente de defesa pessoal. A gente chama defesa pessoal tonfa e algema, né, DTA, né, dos alunos do sistema prisional, dos agentes, dos policiais penais que se ingressam. Eu dou aula de defesa pessoal, são 70 horas aulas, né. Eu sou instrutor também de defesa pessoal de escola de formação de vigilante, trabalhei durante 8 anos em uma escola de formação de vigilante, várias aulas, dando várias aulas, entre elas a de defesa pessoal. Então, eu falo que eu tive uma clínica muito boa na minha mão. Durante 8 anos, eu tinha turmas de 100 alunos, 50 alunos, 30 alunos, 120 alunos, que aprendiam defesa pessoal comigo num prazo de 20 horas aula. Então, era um prazo curto que eu tinha que dar a noção de defesa pessoal para essa pessoa, né? Então, a defesa pessoal na minha vida, dentro da minha vida, ela sempre foi utilizada dentro do meu profissional. Quando eu fui militar da Força Aérea, quando eu
passei a exercer a profissão de vigilante e hoje como policial penal, né? Então, eu utilizo a minha profissão. Eu sou do grupo de intervenção rápida, faço parte do grupo de intervenção rápida, nós já denominamos GIR, né? Do GIR 8 e do GIR 10, né? Atualmente do GIR 10. Né? Então, faço parte desse grupo de intervenção e um dos pontos que eu trabalho dentro do grupo de intervenção é na parte de imobilizações táticas, né? Que nós somos imobilizadores, imobilizador tático. É o contato corpo a corpo com o sentenciado, né? Com o cidadão aí que está privado do seu direito de ir e vir, com o preso. Né? Então, é o contato corpo a corpo, que às vezes é necessário. Né? É necessário esse contato corpo a corpo. Ah, mas é pancada, é soco. Não, não é nada disso, não tem nada a ver. É imobilização, nós partimos para a imobilização. Mas, Gabriel, o karatê não tem imobilização. Tem. O karatê tem várias imobilizações. Eu gosto de estudar o kata, né? O Sensei Kazu, o Fábio Simões, né? O Sensei Fábio, nós conversamos muito sobre os pontos do kata, sobre vários pontos do kata. Então a gente chega e fala assim, até raspagem no kata tem. Quem sabe fazer um sul sabe que tem uma raspagem no sul. Então como que não tem imobilizações? Então até mesmo nesse tempo atrás nós tivemos um curso de imobilizações tática com um grande professor, né, de imobilizações, e durante esse curso, né, muitas coisas que foi nos passado em técnicas filipinas, técnicas não sei o quê, eram técnicas que tinha no karatê tradicional. Técnicas que existiam dentro do kata, né? Até mesmo a abertura de janela, quando a gente fala abertura de janela, é você dar um toque na pessoa, dar um toque, chamar a atenção da pessoa. E nós utilizamos a abertura de janela o tempo inteiro na luta, que a gente chama de abrir o kyo da pessoa. Você dá um toquinho de shibara e entra um gyatsuki. Né? Então, até isso foi apresentado para a gente dentro de uma técnica filipina, né, que o colega Douglas ele tratava como abertura de janela, para a gente abrir o kyo do adversário. Né? Então, eu utilizo o karatê dentro da minha profissão. Eu posso dizer para você que 24 horas. Ah, mas você é policial penal 24 horas? Sou. Eu sou porque meu celular fica ligado, de repente o grupamento me chama, eu tenho que ir. E eu fico pronto com o karatê 24 horas. Eu tento ficar pronto, né? Não vamos falar eu fico pronto, que é difícil você ficar pronto 24 horas. Mas eu tento ficar pronto durante 24 horas utilizando sempre o karatê. Então, eu estou pronto a qualquer momento. Você que já foi competidor, você sabe que não existe treinar para competição. O Sensei Kazu, ele me ensinou isso. Cabral, não existe treinar para fazer exame. Não existe treinar para competir. Você está competindo. Você está pronto. Você vai o quê? Você vai afunilar uma estratégia, você vai, vamos supor, corrigir um erro que você pode estar cometendo no dia a dia para fazer o exame, para não ter. É isso. Pequenos detalhes que um examinador vai enxergar que é um detalhe pequeno que ele vai te indicar, ou então o árbitro vai ver que é um detalhe que vai passar num ponto. Então, eu vendo isso, o karatê me ensina a ficar pronto o tempo inteiro. Então, eu sou muito ativo dentro da minha profissão, sou muito ativo de verdade. Ao mesmo tempo que eu estou indo para São Paulo dar aula, eu estou indo para São Paulo para dar aula, para fazer curso, para tudo dentro voltado. E eu carrego o karatê comigo o tempo inteiro. Então, profissionalmente, o karatê para mim, como eu faço parte do corpo de docente da Escola de Administração Penitenciária, o karatê para mim ele se faz necessário. O karatê me colocou dentro da Escola de Administração Penitenciária. Até porque quando nós fizemos a nossa habilitação, eu tinha que ter uma faixa preta. Então, foi a minha faixa preta, terceiro dan de karatê que foi lá. Então, o karatê, para mim, dentro da minha profissão, ele é essencial. Desde dar aula, até mesmo a disciplina de ter aula, de parar, ouvir, né? Entrar numa sala de aula com um copo vazio, o karatê nos ensina muito isso, né? Então, dar aula, ter aula e o dia a dia de trabalho. De repente, a autoconfiança, a confiança que eu tenho
dentro dentro da carceragem, durante o trabalho. Porque não é fácil, às vezes, hoje a gente tranca os presos automaticamente, né? Então a gente tem um contato menor. Mas só que no passado nós entrávamos com uma chave trancando os presos, 300 presos, 250 presos dentro de um pavilhão, a gente entrava lá e trancava. E eu nunca senti, vamos falar assim, eu nunca senti, vou usar o termo, eu nunca senti medo. Eu acho que pela essa confiança que o karatê me traz. Até mesmo dentro do sistema prisional, eu me sinto à vontade. O pessoal fala, Cabral, e o ambiente dentro da cadeia é um ambiente pesado? É uma energia negativa? Eu falo assim, outro dia eu conversando com um colega, eu falo assim, irmão, eu sou um polo, eu sou um polo. A energia que tem lá dentro é uma energia. Eu sou o polo, positivo ou negativo. Então, eu acho que eu sou um polo positivo. Então, para mim, essa energia é positiva. Ah, mas uma energia de dentro de um... Não, para mim não me afeta, não me faz mal. Por que que não me faz mal? Porque o karatê me ensinou a isso. O karatê me ensinou a não pisar em qualquer lugar. O karatê me ensinou a ter postura. O karatê me ensinou Então, não tem como eu treino karatê desde os 7 anos de idade, então eu não sou de família de lutador de karatê. Eu sou o único da minha família. O único não, eu tenho uma prima que também ela luta karatê, mas é bem tranquila, sabe? Então, da minha família eu sou o único. Então eu sou, vamos dizer assim, eu sou só dentro do karatê e carrego. Então, essa doutrina marcial do karatê me deu uma disciplina profissional muito boa. E a gente, muitas das vezes, entra e está em destaque. Não é porque a gente quer estar em destaque, que acaba caindo em destaque. Né? Porque a forma de agir, a forma de exercer, a forma de trabalhar nos dá um destaque. Então, eu acredito que o karatê, para mim, na minha vida profissional, ele é 100%, 100% utilizado. Me diz uma coisa, em algum desses momentos já precisou utilizar alguma técnica do karatê, como você citou, uma imobilização, né, por exemplo, para defender alguém ou se defender dentro do sistema, dentro do seu trabalho lá? Já aconteceu essa situação? Sim, sim, sim. Muitas das vezes a pessoa presa, ela tem uma concepção de vida totalmente diferente da nossa. Então, às vezes, o cara está agressivo, o cara vem de uma cultura agressiva, ele não aceita certos não. Então, já aconteceu de termos intervenção aí, que a gente tem que conter o indivíduo e ter sucesso total. Conter sem lesionar, nunca respondi nenhum processo de tortura, nunca respondi. Já atuei muito, já atuei bastante, não foi pouco, né? E nunca respondi nenhum processo de tortura. Né? E eu fiz o uso de karatê, utilizei chaves, utilizei até mesmo o professor Nicomedes, o pai do Fábio Simões, acho que você conhece ele. Não, Até mesmo. o pai dele não Hã? conheço não. Eu conheço o Fábio, mas o pai não. O professor Nicomedes, ele é uma figuraça, uma pessoa maravilhosa. E o professor Nicomedes, ele tinha no passado, nas competições, ele tinha vamos tratar de num bom sentido, uma malandragem, que ele lutando, ele abria o quiô da pessoa, né, apontando. Ele apontava para o lado e olhava para o lado. A pessoa olhava, ele ia lá e tirava o ponto. Inclusive, ele fez isso aí na Bahia, né, com um grande lutador baiano, que depois pegou ele. Então, teve uma vez que isso aconteceu. Tinha um sentenciado, ele tinha problema psicológico, é louco, é um cara incumbido de loucura total, e ele estava com um espeto, e na volta do espeto havia giletes, Nossa, e esse sentenciado estava agressivo, então já é colocada a gilete para você não conseguir pegar o espeto, né? Até quase machucou um colega que tentou segurar. Ele chamava, até eu lembro o nome desse sentenciado aí, Diego, ele chamava-se Diego. Aí eu olhei para ele assim, né, e eu conversava com ele no dia a dia.
E ele, ó, eu vou furar, eu vou furar. Eu peguei e falei, não, você não vai fazer isso não. Fui chegando próximo a ele e peguei e olhei para ele, firme no olho dele, e olhei para cima e apontei. Falei, o que é aquilo ali? Ele pegou e olhou. Eu dei um chibarai nele, ele caiu. Eu peguei, consegui tirar o espelho da mão dele. Eu levantei ele até com tranquilidade, que ele começou a chorar, porque ele estava em momento, né, psicótico, estava maluco. Começou a chorar, pediu perdão, tal. Então foi um momento assim que eu parei e falei assim, que eu até hoje eu dou muita risada desse momento. Que foi um momento que eu lembrei de quem? Lembrei do Nicomedes na hora. Cara, agora você para e pensa, como numa situação de risco você consegue pensar nisso? Você consegue entender? Eu te explico. Como numa situação tensa, você consegue, uma situação, vamos falar assim, uma final de campeonato baiano, pega você e Alfredo. Alfredo é duro pra caramba. Eu consegui o máximo com o Alfredo para empatar. Eu amo ele, mas eu tenho ódio Alfredo dele. já lutei com o Alfredo, é chato. Eu consegui empatar com ele, não consegui ganhar dele. Ele ganhou de mim 2 vezes, sem vergonha, empatou comigo 1. Aí você pega um Alfredo numa final de competição, você olha para o lado, seus familiares, seus alunos, você olha para o outro e você olha na sua frente quem está lá? Alfredo. Aí você fala assim, caramba, a tensão, o nível de tensão que você está. E como você consegue saber que o seu Gyatso-Ki está bom, o seu Mawashi está bom, ou o seu Shibarai está bom, o seu Uraken está bom? Como você consegue saber isso? Ah, é memória muscular. Não, não é isso, é foco. É karatê, é foco. É você treinar aquilo dia a dia, dia a dia, e prestar atenção nos mínimos detalhes. É você tomar um ponto desse e falar, eu não vou tomar outro. Não vou tomar outro desse. Então, isso é o quê? É foco. É disciplina. É disciplina. Então, você consegue chegar nesse ponto. Então, quando eu fiz aquilo, aí acabou, os colegas, todo mundo, a gente conteve o rapaz, até mesmo não foi nem imobilizamos, mas nós contivemos ele. Porque a pessoa, vamos dizer assim, comportamentos, né, mental, a gente contém essa pessoa, né? Às vezes nem faz uso de algema. Então, você pensa que, pô, tá um cara, o cara tá com problema psicológico, ele vai te matar, vai te espetar. E você consegue chamar a atenção do cara desse jeito. Porque um grande professor seu faz isso. E ele fez isso, o Nicomedes fez isso comigo na academia um monte de vezes. E não só nisso, eu acho mais importante de utilizar o karatê no seu meio profissional é você licionando, você dando aula. Você usa o karatê, né? Eu uso o karatê, eu costumo falar assim que eu utilizo o karatê 100% nas minhas aulas de defesa pessoal. Porque se eu vou explicar, às vezes, uma chave no chão, né? Um exemplo, o Fabinho fala muito, ó, Ryanidan, né? Ryanidan, ó, da vira americana. Olha que coisa, vira americana. Aí quando você está no chão, ó, ele fala assim, quando ele vai imobilizar a gente no chão, ó, Ryanidan, vou usar Ryanidan aqui, né? Até mesmo você dando aula de defesa pessoal para uma pessoa leiga, para uma mulher, e falar assim para ela, eu vou pegar no seu cabelo, né? Você testa isso com sua aluna, com uma mulher. Eu vou pegar no seu cabelo, o que você vai fazer? Ela vai fazer assim. Então tá, se você virar assim, vira o quê? Ryanidan. Então você consegue chamar a atenção na sua vida profissional. Aulas dessa forma. Então, nas suas aulas. Na época que eu dei aula para vigilante, eu tinha muito pouco tempo, né? Um tempo pequeno, muito pequeno, para ensinar a defesa pessoal. E eu conseguia, por causa do karatê, eu conseguia ensinar. E, assim, eu tenho até vídeos gravados, né, no meu Facebook, se você procurar, o pessoal fazendo soco perfeitamente, retinho, soco de Oizuki ou Kizamizuki de karatê, retinho. Né? Por quê? Porque você vai lá e busca lá na raiz. O grande lutador Vinícius Antoni, que estuda muito, né, o karatê, uma vez ele deu um macete para ensinar a dar o soco reto.
eu levei o karatê para ensinar dar soco. E até mesmo no sistema penitenciário, na escola de administração penitenciária, nós fomos reformular a apostila e a parte de soco, chute, esquiva, tal, ficou por minha conta. Então, quer dizer, foi o karatê tradicional sendo aplicado lá dentro. Então, eu uso o karatê, eu uso o tempo inteiro, não só numa atuação, mas também numa atuação para defender o meu colega, ensinando ele a fazer as coisas. E sou bem claro, a pessoa muitas das vezes fala assim, Cabral, qual luta eu devo fazer? Né? Claro, eu vou falar assim para ele, karatê. Aí ela, mas eu não estou puxando sardinha, porque o karatê é muito completo. Né? Eu quero até chegar um momento de, quando eu começar a me desligar, né, da parte de lutar competição e ficar como você organizando, como técnico, eu quero chegar um momento para treinar o karatê assim, essência, sabe? Apesar de eu buscar muito isso, né? Eu busco muito essa essência. Com o Kazu, nós temos um treino de sábado aqui, a gente discute muito, eu pergunto muito para o sensei, isso aqui eu posso, assim, né, com o meu karatê, né, isso aqui é isso mesmo. O Kazu muitas das vezes concorda, ele me explica, ele discorda, e a gente entra com o Fábio Simões, a gente muitas das vezes faz isso. Então eu quero chegar ao momento de poder treinar esse karatê, essa essência tradicional mesmo, sabe? Aquele comportamento tradicional. Pegar um kata e falar assim, ó, eu posso fazer esse kata 1 ano, todo dia eu vou fazer ele 10 vezes e vou tirar de cada movimento um ponto especial. Então, eu acho que nunca para, né? Isso que você está falando agora, para mim, é o prazer de treinar por treinar, entendeu? É o prazer de treinar para viver, sabe? Foi isso que eu consegui alcançar. Eu acho que esse é o ponto. É o treinar por treinar, pelo prazer de treinar e de conhecer. Isso aí é fundamental. Me diz mais uma coisa. Você acredita que o karatê ele pode ser incluído, por exemplo, em escolas e no sistema prisional como elemento educador? Aí seria pro policial penal. Não, eu digo para os sentenciados também, como educação. Entendi. Bom, Como dor, ok? Como entendi. dor. Caminho, como caminho. Isso. É, é delicado essa matéria, é muito delicado. Eu, desde o primeiro dia que eu pisei no sistema prisional, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu não, eu não sei, eu acho que eu tenho até que evoluir para isso, mas por enquanto, de nunca, né, não dar aula de karatê, não ensinar karatê pro sentenciado enquanto ele estiver naquela condição de sentenciado, né, dentro das condições sentenciadas. Após ele cumprir a pena dele, se ele procurar uma escola de karatê, se ele procurar uma academia, uma escola, se ele procurar o karatê, eu tenho 100% de certeza que a vida dele vai mudar. Eu tenho até um amigo que passou, né, passou por essa situação, um amigo, um irmãozaço, passou por essa condição e hoje ele vai treinar karatê, ele quer treinar karatê e ele não só quer treinar karatê, como ele quer ser exemplo para o filho dele, e isso está partindo dele, né? Está partindo dele. Para o sentenciado, no momento de encarceramento, no momento de cárcere dele, eu não acredito. Por quê? Existe da minha parte um preconceito por estar operando, por estar trabalhando, né? Por estar vivenciando. Vamos lá. Se eu a gente não, o cidadão preso, ele chega formado na cadeia. Ele chega formado. Ele já chega com 18 anos para cima. Culturalmente, ele está formado, né? Cabral, mas será que ele não pode mudar a cabeça dele? Pode, mas vamos lá, vou tentar explicar isso que é uma coisa delicada de conflito comigo.
ele culturalmente ele pode mudar a cabeça dele. Então, o sistema em si já tem que mudar a cabeça dele. Ó, cara, ó, o que que você está passando? Ó, a dificuldade que você está passando, a dificuldade que você está tendo. Olha a dificuldade que a sua família está tendo, né? A dificuldade que sua família está tendo de vir aqui. Olha como você está tendo as pessoas, a sociedade ainda tem um pré e preconceito de você. Olha tudo isso, né? Então ele consegue entender isso, só que ele já tem uma formação na cabeça dele, de 18, 19, 20, 30 anos de idade. Ele já tem essa formação, né? Então, aonde entra o karatê dentro desse ponto? Se uma pessoa que eu ensinei karatê vier a agredir um agente de segurança, um policial penal, como vai ficar dentro de mim? Um colega, um cara que ombreia comigo, um irmão, que nós tratamos como irmão de arma, um irmão que está ombreando comigo. Como que nós vamos tratar, como que eu vou ficar por ter ensinado essa pessoa? De repente, o cara vai agredir o policial penal de uma forma, né, que não vai causar lesão, danos. Só que eu vou ensinar ele a causar lesão. Eu vou ensinar ele a danificar. Então, como que eu vou ficar? Então, assim, eu sou contra, ué, a ensinar o karatê ou qualquer outro tipo de arte marcial quando a pessoa está sem o seu direito de ir e vir. Você consegue me compreender? Sim, Não pela doutrina, mas para eu chegar na doutrina, eu tenho que ensinar a luta em si, sim, sim. a prática em si. Então não existe eu ensinar uma filosofia para uma pessoa sem chamar a atenção dela na prática. Entendo. Então aí vamos se fazer entender. E se essa pessoa levar outra a óbito, um policial penal, um outro sentenciado, nós não estamos ali o tempo inteiro cuidando dessa pessoa. Tem a hora que ele vai estar trancado dentro da cela com outros presos. Vai ter a hora que ele vai estar transitando do ponto A para o ponto B dentro da unidade prisional. E se ele topar com um parceiro, com um colega, com um irmão de trabalho, e de repente ter raiva desse irmão de trabalho? E se essa pessoa sai para a rua e quantos vídeos que nós não vemos hoje aí nas redes sociais de policiais na rua sendo agredido por pessoas que lutam? Então, aí eu acho que eu vou estar trazendo um malefício maior do que um benefício. Até porque, se esse cara ele agir contra um colega, os outros colegas vão ter que agir com a força necessária para parar essa pessoa. E qual vai ser a força necessária? Eu até tô lendo um livro de um grande policial penal, André Ferreira, né? Eu comprei esse livro, comecei a ler, que é de gerenciamento de crise, né? Então, dentro desse gerenciamento de crise, aonde vai estar a progressividade da força? Se eu embutir o cara de técnica de luta. Então, eu sou contra eu tenho amigos que já deu aula dentro de fundações casa, que seria as FEBEMs, eu tenho amigos que já deu aula de Muay Thai, de Karatê, de Jiu, amigos que procuram projetos, né, sociais dentro com pessoas sentenciadas. Para mim, não serve. Eu prefiro continuar ensinando os policiais penais a agir dentro do seu cumprimento legal, utilizando aí a arte marcial, o karatê, né? Utilizando aí o karatê de uma forma psicologicamente correta, sabendo que ele tem o poder na mão, né? E aquele poder, como diz aí o tio do Homem-Aranha falou, né? Eu tô te dando, você quando recebe grandes poderes, você ganha grandes responsabilidades, apontando essa responsabilidade para a pessoa, tá? Do que eu tentar passar isso para uma pessoa que cometeu lá um delito, cometeu um crime, e está ali para pagar esse crime, eu vou ensinar ele a lutar.
Então eu tenho que olhar assim o outro lado. Existe um outro lado, né? Então eu não posso vitimizar o sentenciado que cometeu um crime, né? Que hoje é muito natural, né? A gente às vezes pela política que nós vivemos hoje, a gente às vezes vitimizar o sentenciado. Mas assim na minha concepção ele está ali para cumprir a pena dele, né? Você tem filho, aí seu filho faz uma arte, o que você faz com ele? Tem que dar o corretivo. Tira o direito dele de ir e vir. É, Vou prender você, vai moleque. Você tá sentar um de pouquinho. castigo. Vai sentar um pouquinho. Né? Hoje não pode falar que você tá de castigo. Vou te pôr para pensar. Então É isso aí. você põe ele para pensar. E se você falar, ó, você vai pensar 10 dias trancado dentro de casa, você vai pensar. Se você tirar um dia desses 10 dias, você já está errando. Quem está errando é você, o punidor está errando. Sim. Se você, dentro desses 10 dias, você fala assim, ó, você vai jogar videogame, ele vai entender que. Então, eu acho que com o sentenciado, com a pessoa presa, você tem que agir desse jeito. O Estado é o pai. Então, o Estado vai. Então, eu não posso ficar procurando outros jeitos de melhorar a vida dele. Né? Eu tenho que trazer para ele mostrar, ó, a realidade é essa. Aí, chegar no dia de amanhã, o que eu posso fazer é assim, chegar no preso, ó, velho, vai lá na academia. Aí, na hora que ele chegar na academia, a gente dá um corretivo nele e aí coloca a metodologia Piaget nele. Primeiro a metodologia Pinochet, depois a Piaget. Aí a gente traz ele para o nosso mundo, que é maravilhoso. Sensei, deixa eu só falar uma coisa. Se de Foi. repente o senhor vê um vulto passando para lá Já e para passou. cá, Já passou. é uma gatinha que eu tenho, uma companheirinha que eu tenho aqui em casa, e ela está fazendo a maior bagunça aqui. Já passou, Me fique desculpa. tranquilo. Estamos em Tá, casa, né? Então estamos é, em é casa. isso mesmo, é em casa, é isso mesmo. Não, eu acho que você trouxe uma vertente muito interessante, uma compreensão muito interessante dessa ideia do ensino do karatê. A sua fala é interessante quando você está pensando tanto no sentenciado quanto nas pessoas que estão fora ou nos colegas de trabalho. Eu acho que é uma visão interessante e respeito a sua visão. Ela faz total sentido, entende? Eu acho que você tem razão quando você cita isso. É, uma outra questão, e para a gente fechar essa primeira fase, seria o seguinte: para uma pessoa que não atua na sua área profissional, ou seja, em qualquer outra área, obviamente, quais os motivos que você indicariam que poderiam ser interessantes para que a pessoa praticasse o karatê tradicional, certo? Qualquer área profissional, fora a área de segurança. Então, o que é que você diria assim que seria importante para ela praticar? Por que ela deve praticar o karatê tradicional? Vamos lá. Vamos trabalhar com fases, idades, né? Quando um amigo meu chega e fala para mim assim, o Cabral, meu filho, eu queria pôr o meu filho para fazer uma luta, o karatê é bom, tal, porque eu vou falar para a criança, questão criança. Uma das coisas que eu utilizo muito é assim, ó, o karatê é muito educativo, ele muda muito a forma da pessoa viver e entender a vida. Você começa a enxergar o além da vida. Então, essa criança vai ser uma criança diferente perante as outras crianças, né? Sem contar que ela vai estar em um meio diferente. Agora, me fala uma coisa, Sensei. Qual seria, aonde uma criança de um bairro simples teria condições de conhecer o mundo? Isso não acontece no karatê? Com certeza. Quantas crianças vocês passearam pelo Brasil inteiro que hoje chegam em você e falam assim, sei, eu conheço o Rio de Janeiro porque o senhor me levou lá. Então, o karatê, ele traz, além da parte física, da parte mental, ele traz um ponto cultural tão maravilhoso, encontros de cultura. Eu adoro sentar na seleção e ficar ouvindo. Eu ouço o bar do pessoal do Rio Grande do Sul.
Eu ouço o pessoal da Bahia com aquela tranquilidade que eu sou baiano, minha família, meus avós eram baianos. Eu sou paulista, mas meus avós, eu sou de descendência baiana, eu sou baiano. Eu escuto aquela tranquilidade baiana que chegue aqui, sabe aquela mãe, eu vejo aquele carioca agitado, Jaime São, porra, meu, tá. Eu vejo aquele mineiro tranquilo, você pega o Fernando chega em você falando. Então, você pega o pessoal lá do Pará. Cara, culturalmente, para o Brasil, isso é de uma importância gigantíssima. Eu acho que no mundo, né? A gente está falando de Brasil, mas nos Estados Unidos tem seus estados, na Argentina tem suas províncias, em todos os lugares. Eu acho que é um encontro tão grande, cultural tão grande, que isso me chama atenção. E se você é um karateca, você não fica descalço em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. Porque o karatê, o sensei Gilberto falou uma coisa muito interessante no Goshin do ano passado. Hoje o karatê é do mundo. Então, se você chegar em qualquer lugar do mundo e falar que você é chancelado, faixa preta de karatê, você é recebido, você vai conhecer alguém. Qualquer lugar do mundo. Então, eu cito isso como exemplo para amigos meus que querem matricular o seu filho, né? Aí eu pego, já chego... Então, quer dizer, eu citei para ele colocar o filho, né? Porque a pessoa que é leiga, o que ela quer? Ela quer disciplina, ela quer não sei o que. Aí ela vai ver que o cara tem um amplo muito grande cultural. Aí eu pego e falo para ele. Eu falo assim, e se você vai levar o seu filho no karatê, nada melhor do que você estar no karatê. Estar presente no karatê com o seu filho. Porque aí, o que você vai ficar fazendo sentado 1 hora? Não, fica 1 hora treinando. Então, isso vai trazer uma união entre você e seu filho muito grande. Aí, o espelho do seu filho não vai ser lá o sensei. Eu quero ser igual ao sensei. Não, eu quero ser igual a meu pai. Que, mesmo ele estando com 30, 40, 50 anos, está treinando karatê comigo, para que eu possa crescer. Então, isso traz uma afinidade entre pai e filho fora do normal. Fora do normal. É uma afinidade ímpar. Porque você vira exemplo para o seu filho. Você tira esse peso das costas do sensei. Porque se seu filho parar e você continuar treinando, a pessoa, o filho parou, o filho deu 10, 12, 13 anos, pai, eu não quero mais treinar karatê, mas eu vou continuar treinando karatê, mas aí você fala, não, eu vou continuar. Quando o filho tiver com 18, vê o pai próximo à faixa preta, ou faixa preta, ele vai falar, caramba, meu pai, eu vou me espelhar no meu pai, eu vou ser faixa preta também. Então, isso é uma grande conquista que essa pessoa de uma idade adulta vai ter, né? Eu me recordo muito, meu filho, ele treinou karatê bem pouco, ele não gostou muito. Não que ele não gostou, ele não se afinou ao karatê. E ele veio, pediu para mim, falou, pai, eu posso parar de treinar? Filho, a vontade é sua, eu não quero que você faça nada forçado. Não, tá bom, pai, eu vou parar de treinar. Eu falei, tudo bem, sem problema. Aí, passado alguns anos, nós estávamos almoçando, ele pegou e falou assim, eu só passei no vestibular, na UFO, né, na Universidade Federal, porque eu sou igual ao senhor. Eu falei, por que igual a mim? Que eu sou persistente igual ao senhor. O senhor, quando quer alguma coisa, vai até conseguir. Eu fiz igual ao senhor. Então, quer dizer, o meu exemplo dentro do karatê fez com que ele seguisse. Então, assim, eu não tenho nenhum, meu filho não treina, tal. Não, eu sou bem tranquilo com isso, né? Tenho vontade de ter outro filho, né? Eu sou casado recente, tenho vontade de ter outro filho, e aí eu vou usar a metodologia do Zanca, né? Vai treinar se quiser. Uhum. Se quiser almoçar, se quiser jantar, se quiser. Aí passamos aí para a pessoa de melhor idade.
né? A galerinha, o pessoal aí de melhor idade, que realmente é uma melhor idade mesmo, né? Nunca é tarde para começar nada. Sim. E buscar um objetivo. Vamos supor, a pessoa aposentou, então ela ainda trabalha, está numa melhor idade. Buscar um objetivo de vida, quando você está com 50, 60, 70 anos de idade, você buscar um objetivo de vida é a coisa mais sensacional que uma pessoa de melhor idade pode ter. E o karatê, ele é ele passa a ser mágico para essa pessoa, porque a pessoa começa executar movimentos que ela sempre viu na televisão, viu o netinho fazer, viu alguém falou e sempre falou assim: eu nunca na minha vida vou conseguir fazer isso. E quando ela alcança isso, imagine como não é sensacional para a vida dela. Então, eu indico assim para esses 3 pontos lá, para a criança, para o adulto e para a criança eu incluo o jovem também, o adolescente, e para a Idoso. pessoa da melhor idade, eu indico dessa forma. Né? Eu indico dessa forma, sem ser pragmático, só que sendo muito natural, usando o exemplo da minha vida para ela. O exemplo da minha vida. Conheço vários países na América do Sul, conheço vários países no mundo, conheço acredito que quase todos os estados do Brasil, tudo com o quê? Com karatê. Primeira vez que eu fui na terra natal dos meus avós, na Bahia, foi por quê? Por causa do karatê. A primeira vez que eu fui para o Rio Grande do Sul foi por causa do karatê. Para o Rio Grande do Norte foi por causa do karatê. Para Roraima, para Oceano, foi por causa do karatê. Ceará, foi por causa do karatê. Então, eu indico, eu falo para as pessoas isso aí. Então, as pessoas veem assim, nossa, mas você anda no mundo inteiro, hein? Aí eu falo para a pessoa, treina karatê, que você vai andar também. Aí a pessoa fala assim, mas eu vou ter que competir. Mas tem a categoria Master. Tem, tem, É, tem. então, poxa, vamos lá. Mas eu queria treinar karatê, mas eu não quero competir. Poxa, mas tem curso. Você quer melhor que você ir para Setiba? Muito bom, muito bom. Setiba é um exemplo de que o karatê tradicional é vivo, vivo. Então, você já foi para Setiba, Espírito Santo, né? Espírito Santo. Já foi para lá? Já fui 2 vezes. Muito bom. Não, aí eu falo assim, aí você pergunta para ele, já foi para o Espírito Santo? Não. Conhece a praia de Guarapari, a Setiba, uma vilinha de pescadores, onde tudo é muito maravilhoso, você pode andar descalço que ninguém vai olhar. Não, nunca. Então treina karatê que você vai lá, no Goshin. É. Você vai ver, você vai chegar lá, você vai se deparar com pessoas do Brasil inteiro, todas iguais. Mas o cara é faixa preta. Não, lá em Setiba são todos iguais. É mágico, Setiba é mágico. Setiba é mágico. Então, é essa a indicação que eu dou para as pessoas. Iniciativa é muito bom e nós estávamos pretendendo fazer uma gotinha no oceano aqui na Bahia esse ano, similar, né? Fazer uma primeira versão aqui, mas infelizmente com essa pandemia atrapalhou um pouco. A gente estava pensando em fazer agora no segundo semestre. Então, você conhece Paulo? Paulo que é músico, né? Que vai sempre. Sim. Paulo, Toda vez ele tira uma música lá. Isso. Eu estava conversando com o Paulo e a nossa proposta era justamente promover um menorzinho aqui e ir crescendo aos poucos, mas claro, a gente nunca vai chegar ao que é aquele de Guarapari. Mas aquela vivência, a gente quer viver aquilo o tempo todo, porque é muito bom. É muito bom. É muito bom. Fechando aqui essa primeira... Oi. Eu vou, hein? Eu vou. Tudo bem. Se o convite chegar, eu vou. Eu te chamo. Vai ser um piloto, hein? O primeiro é um piloto. Não é bom você estar nos pilotos, sempre nos primeiros.
A gente fecha a primeira parte da entrevista e entra na segunda parte, que é aquela parte que eu chamo que é o jogo do Kyo. Eu vou tentar deixar os entrevistados em Kyo, ou seja, com dificuldade de responder, mas são perguntas tranquilas e a ideia é que mostre mais um pouco quem é aquela pessoa que está aqui conosco sendo entrevistada. E a primeira Aí eu vou pergunta... poder. Aí, antes da Ah, primeira pergunta, eu sim, faço uma contra-pergunta. Eu vou poder reagir em Gonosen ou em DI? eu quero ver em Senocem, aula do professor Kazu na última live. Beleza. Em uma palavra, o que significa praticar Karatê Do tradicional? Vida. Qual o seu lema preferido entre os 5? Esforçar-se para a formação de um caráter saudável. Qual o adversário mais difícil que você encontrou em competições? Eu adoro trombar com ele sempre, Vladimir Zanca. Adoro trombar com ele. Qual o atleta que você mais admira no Karatê Do tradicional? Eu tenho uma admiração muito grande pelo Fábio Simões. Certo. Qual a valência física ou mental que você mais destaca em você enquanto karateca? Física, eu gosto muito de explosão. Na parte psicológica, a emoção, ela me coloca vivo. Então, na parte física, a minha explosão. Na parte mental, aí, a emoção que o karatê me dá, essa emoção. Qual o kata ou golpe que você mais utiliza? Contar o segredo? Ó, catar os meus 3 exames para Dan, eu fiz o mesmo, Basai Dai, né? E golpe, que eu gosto muito de, eu sou muito variado de golpe, assim, tem, né? Mas eu gosto muito do Oizuki. Eu gosto muito do Oizuki. Eu gosto de praticar o Oizuki. Certo. Continuando aqui, ainda mesma pegada, em uma palavra, sua profissão. Amor. Policial penal, amor. Sua família. Tudo. É meu tudo. Minha família é meu tudo. As competições. Vida. Agora eu vou dar o nome de 2 pessoas, você vai falar uma palavra para cada uma. Primeiro, professor Kazuo Nagamine. Mestre. Professor Tasuke Watanabe. Oh. Mestre. Agora, Mestre. outra pessoa. Você por você. Defina-se. Eu por eu, vou me definir. Eu me defino como um jovem aprendiz dentro do karatê que o tempo inteiro fico com o meu copo vazio e o tempo inteiro eu busco o meu direito de ser humano, buscar a perfeição. Eu não sou e não sei se vou alcançar, mas o direito que eu tenho é de buscar a perfeição. E eu me defino como uma pessoa honesta e, assim, que tento me esforçar o máximo possível para a formação do meu caráter saudável e que busco a fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão o tempo inteiro dentro de mim. A última. Qual a mensagem que você deixa para os praticantes Karatê Do tradicional? A mensagem que eu carrego na minha vida e que o professor Zanca falou no dia que eu ganhei meu campeonato brasileiro. A vitória pertence a quem persiste nela. E se por acaso ela não chegar a você, você tem que se lembrar o seguinte: a vida inteira você persistiu em chegar até ela. E se ela não chegar em você, é porque é um fator da vida.
da sua vida. Não é? Então, você já vai ter sido vitorioso por ter persistido nela. Então, continue treinando karatê. Treine karatê com coração, né? Interno, kokoro, né? Dentro, com você. Treine o karatê para você. E aproveite, porque a vida, ela vem de um sopro, né? O sopro divino que Deus nos deu a vida. Né? Quem é cristão sabe o que eu estou falando. Ela vem de um sopro e ela passa como um sopro. Então, a gente tem que viver todos os dias de nossas vidas como se fosse o último dia. Viva com intensidade para chegar amanhã você não ter nostalgia. Para chegar no dia de hoje, você não ter nostalgia do dia de ontem. Por quê? Você foi especial no dia de ontem. Você fez com o coração no dia de ontem. E a vida, ela passa muito rápido. Então, siga cada momento de sua vida, curta cada momento de sua vida. Curta ele com bastante sinceridade, com bastante sinceridade própria para si mesmo, né? Com bastante emoção. Curta esse momento da sua vida. E faça o que você acha o que é bom para dentro de você. Né? Quando você achar, os praticantes, quando você achar que deu, que você deve estudar o karatê de outra forma, deu, para de praticar, não, para de lutar e vai praticar como você adotou isso. E encontrou uma emoção maravilhosa. Fala, porra, agora eu estou treinando karatê. Né? Porque a competição, ela pode, quando você está nela, você está passando por esse momento, que é o meu momento, ela pode ser tudo para você. Só que quando nosso corpo se sucumbe da força física tal, que você procura outras coisas, você vai emocionar e motivar outras pessoas e vai treinar o karatê, você não vai parar. Então, a mensagem que eu trago, que eu tento trazer para todas as pessoas é justamente isso. Viva o karatê, respeite o seu sensei. E outra coisa, seja forte como um karateca. O karateca é forte, o karateca tem personalidade. E o karateca, ele é obediente, ele serve. Para o karatê ser perfeito na sua vida, você tem que servir. Né? O karatê começa e termina com o quê? Cumprimento. Cortesia, com cumprimento. E aí eu cumprimento todo mundo com bastante cortesia. Muito obrigado pela sua participação. Eu acho que contribuiu bastante, tanto na questão do seu trabalho e o karatê do tradicional, quanto na questão da sua vida de competidor, que é uma vida ativa, né? Então você traz para a gente elementos que, para mim, são elementos que eu vivo e já vivi, e acho que para outras pessoas também, que é esse momento que você está vivendo. Você falou muito bem agora, o que a competição nos traz naquele momento, naquele dia, que é importante para a gente, na nossa formação. Eu acho que você foi muito feliz nisso, agradeço por isso, me despeço aqui de você, tá certo? E obrigado a todos por assistirem, por participarem mais uma vez dessa entrevista, tá bom? Lembrando que no dia 12 agora de junho, faz mais um ano da grande perda do professor Yasutaka Tanaka. Então fica aqui a nossa homenagem, a homenagem da Confederação Brasileira de Karatê do Tradicional. Quem conviveu com ele sabe a riqueza que foi estar ao seu lado, foi estar vendo treinar, dar aula, arbitrar, estar simplesmente presente numa competição. O respeito que todos nós sempre tivemos por ele e teremos sempre. Então, a nossa lembrança, nosso respeito, nossa reverência. Mais uma vez, obrigado, Cabral. E Obrigado, Sensei. até a próxima. Com Deus.